Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Kafka. Olha só, estou com mais livros do Kafka. Tem outros que não estão aqui, que eu tenho, né, mas não estão aqui comigo. Mas ontem eu li um conto, né, sobre, né, do Franz Kafka, O Cavaleiro no Balde. Eu li esse conto ontem e eu queria falar um pouquinho. Esse conto está nesse livro aqui que eu tinha mostrado para vocês, mas eu queria falar sobre esse livro hoje. Na verdade, eu comecei a ler o Kafka foi o ano passado, na quarentena, inclusive porque eu estava assim, a fim de ler algumas coisas nas horas em que eu não tinha muita coisa para fazer, tendo que ficar em casa, né? Então eu peguei, eu ganhei de um amigo a obra O Processo, do Franz Kafka. Aliás, está aqui, peraí que eu vou pegar. Que é esse livro aqui que eu ganhei de presente de um amigo, né? Que é O Processo. Mas o primeiro livro que eu li do Kafka antes de ler O Processo foi A Metamorfose, porque eu estava estudando num grupo de psicanálise, né? A gente resolveu ler A Metamorfose. Eu já sabia desse livro, né? Já sabia da história, mas eu quis. Então, a gente, por conta desse grupo de estudos, eu li o livro A Metamorfose. E aí, como eu tinha ganhado o processo, né? Eu resolvi ler também, me apaixonei e comecei a ler tudo do Kafka e agora eu tenho todos esses e mais alguns. Mas enfim, como eu curti muito ler o Kafka, eu resolvi, né? Acho que vocês, né, aqui dá para ver, né? O tradutor do Kafka, né, é o Modesto Caroni, né? Que aqui da Companhia das Letras. E eu fiquei sabendo que tinha um livro do Modesto Caroni sobre o Kafka, né? Então, como um estudioso, né, do Kafka, eu resolvi comprar o livro que está esgotado. Eu comprei na estante virtual, eu comprei esse livro e eu me apaixonei pelo livro, né? Foi muito legal, assim, fiz a leitura agora nessa época de Natal e Ano Novo, né? Esse livro, ele tem 14 ensaios sobre a obra de Franz Kafka. Então, é muito interessante o livro porque você pode... então, como são ensaios, são 14 ensaios, você não precisa ler na ordem, não precisa ler todos. O que eu quis fazer, que eu achei interessante, eu li os ensaios das obras que eu já tinha lido do Kafka e as outras eu fui deixando, né? Eu pulei alguns ensaios para ler primeiro a obra e depois ler o ensaio aqui do Modesto Caroni. Isso foi uma escolha minha que eu resolvi fazer. Eu acho que esse livro ele é bem interessante porque ele traz justamente referências bibliográficas sobre o Kafka. Traz muitas curiosidades, traz referências, então você consegue fazendo um percurso, né, do Kafka. Além de ler as obras dele, você fica sabendo dos autores, né, quem escreveu sobre o Kafka. Por exemplo, a gente fica sabendo algumas curiosidades, assim, que o primeiro tradutor do Kafka na América do Sul foi o Jorge Luiz Borges. E também, né, que o Kafka ele foi introduzido aqui no Brasil no ano de 1942, né, por um homem chamado Otto Maria Carpo, acho que é assim que fala o nome dele. Ele era um historiador e um literário, que ele fugiu, ele era austríaco, ele fugiu, né, de lá, da Europa, para vir para cá por conta do nazismo. E aí, aqui, né, ele continuou seus estudos, ele era crítico de arte, também crítico literário, e ele que trouxe o Kafka aqui para o Brasil, ele que apresentou o Kafka aqui no Brasil. Então, acho que é interessante também, porque o Modesto Caroni ele vai fazendo esse percurso, esse caminho de como que o Kafka foi sendo apresentado no mundo e no Brasil, por exemplo, também. Eu sou apaixonada por livros, né?
Mas o que eu mais gosto num livro é quando o livro vai te abrindo portas, né? Ou seja, você vai lendo um livro e esse livro vai te apresentando outras propostas. E aí de um livro, bom, nessa eu vou lendo, vou fazendo uma biblioteca, porque um livro apresenta outro livro e eu vou comprando e vou amando fazer esse percurso, né? Um percurso que eu vou descobrindo. Eu acho muito interessante fazer isso. Eu adoro ler, né? Então, eu leio psicanálise, filosofia, literatura, e eu gosto de ir fazendo esse percurso, né? Das coisas que eu vou achando interessantes e vou lendo um livro, e esse livro vai me abrindo portas para eu ir descobrindo os outros. E esse livro aqui do Modesto Caroni é um livro que faz isso, ele vai te apresentando várias referências, né? Vários caminhos possíveis que você pode ir fazendo, né? Para descobrir o Kafka. Eu acredito que é sempre uma descoberta pessoal mesmo, né? Claro que tem N estudos sobre o Kafka, né? Um autor importantíssimo, mas eu gosto de fazer as minhas descobertas através desses livros e ir fazendo esse caminho. E o Modesto Caroni aqui nesse livro, ele nos dá isso, vai trazendo, né, essas referências para que a gente continue o estudo desse autor. Acho que vocês vão me ver falando bastante do Kafka aqui, que é o que eu estou estudando nesse momento, né? Além de ler algumas coisas do Freud, eu estou lendo bastante o Kafka, né? Então, olha só, eu tenho esses aqui, outros que não estão comigo, mas que depois eu vou trazer, e o Processo, que é maravilhoso. Tem um filme do Processo também que eu assisti, também assisti um filme. Então, eu achei que valeu a pena, né, ler esse livro do Modesto Caroni, e tô fazendo esse caminho, então, para ir fazendo essas descobertas as minhas descobertas do Franz Kafka. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.